Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Glauco Arantes. Ele vai conversar comigo sobre depressão e autoescoriação na adolescência. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Glauco sobre depressão e autoescoriação na adolescência. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Obrigado. Glauco, fala pra gente primeiro, a depressão na adolescência, ela é diferente? Sim. Cada faixa etária, ela tem uma característica especial de depressão, né? Todos vão ter pontos comuns, como a tristeza, falta de ânimo, né? Mas o adolescente, assim como todas as faixas, tem as suas particularidades. Eles têm uma tendência a serem mais explosivos, mais irritados, né? Ou uma tendência a se isolar, a gente vê nota na escola caindo, os pensamentos de morte são bastante frequentes nessa época, porque eles são extremos, né? Então, parece que eles vivenciam o sofrimento de uma forma mais intensa, quer dizer, na verdade, de uma forma menos madura do que nós, por exemplo, vivenciamos os nossos sentimentos. Então, as diferenças que tem são decorrentes dessa imaturidade própria dessa idade. E aí, mas dicas boas adolescente, por exemplo, ele quando começa a chegar à adolescência, começa a se identificar com grupos, e aí começa a se apegar a grupos, né? E aí aquele adolescente começa a abandonar o grupo, tá naquele início da adolescência, 14, 15 anos, e começa a abandonar o grupo, ou que começa a se isolar, ou ficar irritado demais dentro de casa, ter paciência zero com os pais, paciência zero com os colegas. E aí o rendimento escolar também é sempre um bom guia. Esse rendimento escolar diminui com relação ao basal dele, né? Então, vamos supor, você já era aquele aluno de passar com 60, né? Sempre a nota começa a ficar vermelha, ou aquele aluno de 80 começa a ficar só com 60, dá aquela caída. Daí a gente percebe que a adolescência já não tem, por natureza, uma autoestima muito boa. Eles são extremos, né? Ou é boa demais ou é ruim demais. Mas aí começa a ficar muito ruim. O tempo todo com a autoestima muito ruim, se achando feio, se isolando. Até a postura, sabe? Quando as meninas começam a ter desenvolvimento de seio, né? E aí a gente percebe que algumas começam a ficar mais curvadinhas, assim, como que com vergonha daquilo, porque a autoestima tá baixa, não quer chamar atenção para si, né? Então são mais ou menos essas características que são próprias dessa idade. Agora, doutor Glauco, esses picos de autoestima, né, tanto muito baixo quanto muito alto, isso é um problema? Isso é um sinal de problema ou não? Só se forem intensos demais, né? O que é intenso demais, né? Porque tem que falar isso e tentar quantificar. Intenso demais é quando começa a atrapalhar, por exemplo, o andamento da casa, atrapalhar a vida do paciente, né, do adolescente. Por exemplo, a autoestima baixa demais e ele começa a se isolar, a se esconder, né? E é uma época que a gente precisa da autoestima legal, porque é daí para a gente vai começar a dar os primeiros passos para escolher o que eu vou ser quando crescer. E aí, quando a autoestima está muito baixa, começa a ter aquelas ideias assim, eu não vou nem tentar fazer isso porque eu não dou conta, eu não vou conseguir. Então eu vou tentar fazer aquilo outro aqui, que isso é mais modesto, isso eu dou conta. E às vezes o adolescente tem um potencial incrível para muito mais. E o contrário, né? Também pode acontecer, mas é menos comum, de ter autoestima grande demais, sonhos mirabolantes, né? E os sonhos mirabolantes são até bons, né? Essa característica rebelde e muito sonhadora da adolescência, ela é boa. Mas ele começa a perder o contato com o chão
e começa a atrapalhar também, né? A viver um mundo meio que fantasioso, em que os pais conseguem perceber que ele não está caminhando para chegar naquela fantasia que ele criou, sabe? Que ele está como se estivesse patinando sem sair do lugar. Aí a gente fica preocupado também com essa autoestima elevada demais. O sonho alto, eu até acho que ele é bom, mas a gente tem que sentir assim, não, ele está caminhando para lá, ele está indo para lá, né? Ele quer ser um grande cantor, por exemplo. Vamos botar uma profissão assim, meio cheia de tabu, né? Ele quer ser um cantor, mas não faz nada para melhorar, não pratica várias horas. Voz. Exato. Sabe? Ou que seja o violão, não fica lá, se você não vê que não está querendo melhorar, aí tem um troço errado. Não adianta, né? só sonhar. Né? Talvez a autoestima está meio alta demais e tal. Mas esse é um período de autoestima alto demais, um período de autoestima baixo demais também, na adolescência ocorre. Um período que vai passar, né, limitado, assim, meses e some. Se for persistente ou se for muito oscilante, aí começa a atrapalhar. Mas a gente vê que o adolescente está dando prejuízo para a família. Desde que não haja assim, uma negação de problemas, né? É fácil dela perceber. Agora, Glauco, as causas dessa depressão nessa fase, elas são diferentes das outras fases, da fase adulta ou às vezes até da criança? Olha, quando a gente fala em depressão na adolescência, quando eu era estudante de medicina, já tem 20 e tantos anos isso, 5 mais ou menos, a depressão, o pico onde ocorria mais depressão, casos novos de depressão, era por volta de 30 anos. Aí foram ocorrendo novos estudos, e a gente vê que é justamente na adolescência, hoje em dia, o pico de depressão. Isso se deve a variações hormonais, né? Esse período da adolescência, que é um período de passagem, de deixar a boneca e entrar na vida adulta, deixar o carrinho e entrar na vida adulta. Aliás, boneca e carrinho hoje em dia nem tem tanto assim mais, né? Mas é mudar o PlayStation, mudar o joguinho e tal. Mesmo na nossa sociedade, que é mais tranquila, é um período difícil. E isso parece que predispõe mais. E assim, a exigência em cima do adolescente hoje em dia é maior, né? Então acho que isso predispõe mais. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje o Dr. Glauco que está conversando comigo sobre depressão e autoescoriação na adolescência. Agora, Glauco, como diferenciar aquele isolamento normal, que é típico da idade do adolescente, da depressão? Esse isolamento do adolescente é relativo, porque não é muito esperado que o adolescente se isole. Ele pode se isolar dentro de casa. Mas uma característica do adolescente é que ele procure grupos. Tem um grupo emo, tem um grupo do metaleiro, eu não sei se tem hoje em dia, mas tem um grupo do metaleiro, tem um grupo do rock do sertanejo universitário. Então, assim, esses grupos assim, né? Então, assim, é de se esperar que, pelo menos com os amigos, que ele fique dentro do grupo onde ele está criando identidade. Se nem no grupo, e dentro de casa ele pode até se isolar, porque ele pode estar entrando naquela fase de negar a sabedoria dos pais, que também não é uma coisa ruim, não. É uma característica que eles vão usar para desenvolver a sua própria opinião. Só que a gente tem que estar limitando, né? Lembrar que nós somos pais. A gente tem um papel de limitar. Colocar limite. Então, assim, ele pode isolar porque está negando isso dentro de casa, mas normalmente fora não.
Então, quando o camarada está ficando isolado dentro e fora de casa, aí sim a gente já fica um pouco mais preocupado. Agora, Glauco, quais as consequências desse isolamento, dessa depressão? Qual que é o limite para o adolescente? A quando é que ele chega, por exemplo, a se autoescoriar ou então a se automutilar? Olha, a autoescoriação, que são arranhões, perfurações, cortes, né? Esse tipo de machucado, ele faz quando ele está, assim, depressivo, mas normalmente essa depressão já é uma coisa mais antiga, não é uma coisa da agora. Até que a escoriação pode ser da agora, mas quando a gente pega para analisar direitinho, ela é uma coisa mais antiga, que está piorando agora. E aí a autoescoriação tem algumas finalidades. Então, para eles, a finalidade consciente que eles falam para a gente é quase sempre a mesma coisa, até parece que eles combinam. Essa dor que eu provoco no meu braço, na perna, que são os lugares de eleição, né? Somente as que começam a cortar nessa região anterior do braço. Depois que os pais começam a reclamar e a falar e a ver, eles passam para as pernas, porque a calça tampa, né? Essa tem uma função de que essa dor do braço me distrai ou é menor ou é menos ruim do que a dor que eu estou com ela na alma. Eles falam sempre isso, com palavras diferentes, mas o sentido é esse. E o outro sentido é chamar a atenção para si. Mas não é que ele está chamando a atenção para si para fazer gracinha. É porque tem ali um pedido de ajuda. Aliás, tem ali um grito de ajuda. Não é um pedido, está gritando, pelo amor de Deus, não está legal, me ajuda. Então, assim, mais ou menos é essa a função. Quando ele chega lá a fazer essas autoescoriações, tem um potencial suicida junto. Quando chega esse tema, tem esse ponto, né? Tem, assim, a gente já percebe um desarranjo na vida do adolescente, em que ele está isolado demais, que a autoestima está baixa demais, né? E aí ele vai pesquisando e vai encontrando um monte de coisas acessórias, né? Paralelas que ocorrem junto com as autoescoriações. As automutilações, que é cortar, arrancar um pedaço, igual o Van Gogh fez com a orelha, né? Arrancou a orelha, isso é o Van Gogh, o pintor. Isso é uma coisa menos frequente, né? Nesse meio, mas que ocorre também, mas eles são casos muito extremos e que a gente pensa que pode até não ser uma depressão, ser um caso, por exemplo, de psicose que está começando. Agora, Glauco, qual que é o papel da escola? Né? Porque o adolescente, ele fica o maior tempo da vida dele na escola. Como é que deve ser isso? Assim, o professor, a intervenção da escola, a percepção, as escolas hoje? Eu vejo que hoje em dia os pais, não todos, claro, alguns, eles transferem totalmente para a escola a função de educar. E aí, essa função também é da casa. Então, primeira coisa é não esperar da escola que eles vão resolver o problema todo, porque é impossível para a escola resolver o problema todo. Por mais boa vontade ou por menos boa vontade que a escola esteja, não é possível. Mas o aluno passa muito tempo dentro da escola. Então, o professor percebe a queda no rendimento escolar, o professor percebe o isolamento, né? E aí a escola pode funcionar como uma facilitadora da reinserção desse aluno. A escola pode comunicar aos pais o que eles estão percebendo, o que estão vendo. Não deve, né, comunicar aos pais o que eles estão vendo. Não é infrequente ocorrer o bullying na adolescência também tem muito bullying. Então, tanto quem pratica o bullying tem, assim, alguma coisa que precisa ser olhado, como também a pessoa que é vítima de bullying. Normalmente, o vítima de bullying também está se escoriando, também tem escoriações. É frequente nessa população de bullying a escoriação. Então, todo aquele papel que a escola tem, pedagógico, né, de tentar ver isso, mas lembrar que a criança ou adolescente que sofre o bullying também tem um probleminha aí, porque as defesas do eu, né, as defesas do próprio adolescente ou da criança,
não estão funcionando bem, não está sendo esperado para a idade que ela não consegue fazer frente aos seus pares, né? Os adolescentes iguais a ele. Então, a escola também pode ajudar aí, mas a gente não deve deixar tudo por conta da escola, não. Logo, o tratamento. O tratamento é complexo, e quando chega a ter a autoescoriação, a gente tem aí um quadro depressivo. Então, beleza, quadro depressivo, a gente já falou um monte de vezes aqui, que a gente trata com medicação, né? A medicação resolve uma parte desse problema. Então, vamos precisar muito, mas muito mesmo, do apoio de um psicólogo, né? E a gente percebe pela prática clínica, pela experiência que a gente tem, que os pais também precisam de um apoio, né? Eles precisam de um apoio para ele rever a posição que ele tem com relação à filha, a posição que eles têm com relação à casa, cada um individualmente, como casal. Então, quando tem um caso desse, a família inteira, normalmente, está precisando de um tratamento, né? E às vezes eu falo assim, olha, vocês moram junto, tá tudo bem, é seu filho, mas vocês precisam se conhecer um pouco mais. Às vezes não está conhecendo, nem tanto pela ausência física, mas pela ausência de interesse, ou por achar que está tudo bem, né, que não precisa se preocupar. Às vezes os pais, ou um só, ou o outro só, se tornam meio ausentes. Os pais separados, né, porque aí não tem como não ter um pouco de ausência, porque ou está com um ou está com o outro, né? O fato de não morar dentro da casa não influi tanto assim. É claro que era preferível que morassem juntos, mas não sendo assim, que haja pelo menos harmonia entre o casal que está separado, o ex-casal no caso. Essa harmonia, eu não estou dizendo de serem os melhores amigos para sempre, mas que haja pelo menos muita concordância com relação à criação dos filhos. São dicas que eu acho que facilita a coisa. Então o tratamento, ele vai muito além da prescrição da medicação e envolve toda a família. Ok, tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do Dr. Glauco no nosso programa. Eu que agradeço. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para gente? Nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa Saúde para você.